Oi, pessoal! Oi, pessoal! Hoje falarei sobre... A série Preparação para o Matrimônio, capítulo 4, o casal, Cristo e a Igreja. E diz: No matrimônio dos vossos fiéis, elevado à dignidade de sacramento, manifestais o ministério nupcial do Cristo e da Igreja, rito do matrimônio. Então, nesse capítulo, tem duas partes, né? A primeira parte começa a falar sobre qual a importância em relação dos dois em um casal. Como assim? Qual é a função de cada um? No sentido de que, qual é a função de um homem? Qual é a função da mulher? Qual é a observância dos dois para gerar um só? No sentido de que, tanto um homem quanto a mulher, os dois devem ser no igual Cristo amou a igreja. Os dois devem amar o outro, né, no caso, como Jesus amou sua igreja. Então deve ser algo único, né? E aí ele mostra muito assim que o marido, né, como diz, como Jesus fala por carta de São Paulo, né, que Jesus amou a igreja, amou a gente como ele ama a igreja, a gente tem que amar nossos maridos. Aí fala, e vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, isso que São Paulo, né, ele ensina na carta. E uma coisa que está muito no Concílio Vaticano II, que Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre sua altíssima vocação. Então, no sentido de que, como assim? O homem, tanto o homem quanto a mulher, deve entrar no relacionamento, no caso que é o matrimônio, né, no sacramento, e entender que a observância que eu tenho que fazer para a outra pessoa ser feliz. Porque eu não tenho, não buscar a minha felicidade, mas a felicidade do outro. E deixa muito claro isso. Da mesma forma que o outro deve buscar a minha felicidade. Porque se eu busco a dela e ela busca a minha, os dois, Se completam. sim. E se um buscar o eu e deixar o outro, o que que acontece? Nenhum dos dois se completa. Os dois ficam tristes, amargurados. Isso entra dentro do inimigo do casamento, que o livro mostra que o inimigo do casamento é o egoísmo, que é egocentrismo, né, também. Que é a questão de que você só pensa em você em primeiro lugar. Você não para pra pensar, nossa, qual que é o prato preferido do meu esposo? Qual que é a roupa preferida dele, a cor? Isso você não conhece, né? Você começa a viver você, por exemplo, eu quero comer isso, então eu vou, faço isso. Mas talvez você, aquela pessoa, seu cônjuge, tá com vontade de comer alguma coisa e você prefere não fazer, você não faz a comida para ele e faz a sua. Ou você, por exemplo, em vez de buscar a solução melhor para um determinado caso, você vai e busca na sua convicção, em vez de conversar com os dois, para poder entender qual é a necessidade, qual é a partir de como vocês vão resolver aquele problema, ao invés de que você mesmo vai lá e resolve da forma que você acha certa. Então isso é o egocentrismo. E aí ele tem a citação de um livro, você é casado, ou pensa em se casar, que fala assim, que o amor é o contrário do egoísmo, que amar é partilhar, amar é perdoar, amar é servir. Então, e não só servir o outro, né? Servir-se do outro. A gente tem que ter o amor em todos os momentos. Que muitas pessoas acham que só é egoísmo, pensa só em si. E egoísmo não tem amor. A gente só ama quando a gente ama um ao outro por completo, né? O egoísmo você tenta buscar, você tenta aproveitar para sua própria satisfação, né? Se você vai fazer com que o outro faça o que você quer, ao invés de você entender qual é o sentido daquilo. Eu venho falando assim, ó, o egoísmo é a peste avassaladora que leva muitos relacionamentos ao desgaste e à separação. Esse mal é a doença do amor. Reduz a capacidade do homem de amar de verdade, sendo um dom de si a um patético e ridículo culto do seu próprio ego. Então o homem, ele não ama mais.
Ele deixou claro nisso. O homem, ele começa a se amar. Ele olha para o espelho e fala, nossa, mas eu sou aquilo. Eu sou essa pessoa. E olha para aquela outra pessoa que está na sua frente, que é o cônjuge, e não reconhece a importância dela na sua vida. Sim, e a gente vê muito presente hoje em casal que eles acham assim, ah, vamos casar, né, morar juntos, eles falam que é casar, e por quê? Para deixar liberado a relação sexual, um usar o outro, por egoísmo, porque não há amor. É só para dizer que tem uma relação sexual ali, é uma coisa Que é afetiva permitido. que é permitido, então ele começa a usar o outro. Então, ele vai desfazendo a família, que é o que Deus pretende pra gente, que é a família. E aí ele fala, né? O termômetro do egoísmo é sempre o eu. E isto vai retirando do lar o que o próprio da vocação dos casados, o serviço, o sair de si, o amor. Então, quando uma pessoa vive nessa vida, ela não está vivendo como um casado, como a vocação que Deus deu para ela. É igual aquele filme do Tom Hanks, né? Aquele náufrago que ele fica perdido na ilha, né? E encontra uma bola, e a bola para ele é como se fosse uma pessoa, começa a colocar regras. Por quê? Quando você existe duas pessoas, quando existe só uma pessoa, não tem regras, não tem direitos, não tem nada. Porque a pessoa vive do jeito que ela quer. Essa seria a questão do egoísmo. O egoísmo seria a pessoa vivendo sozinha. E quando começa uma relação juntos, por exemplo, ele e a bola, no caso, ele começa a olhar para a bola, achar que ela é uma pessoa, ele começa a entender o lado dela. Ele começa a buscar alimento para ela, começa a proteger ela, a cobrir ela. Então, no sentido de que a necessidade dos dois é a mesma, que é a sobrevivência e levar, no caso do matrimônio católico, levar para o céu. Então, quando os dois estão juntos, essa é a função do matrimônio. É os dois construir a família, como a gente já disse nos nossos vídeos, construir a família para os dois levarem mais pessoas para o céu, o casal, e também levar os filhos para o céu. E uma coisa que fala aqui que é muito importante para a gente levar para a vida, que o casal tem que sentar ali e ter uma revisão do comportamento deles. Como que eles estão indo, o egoísmo está no centro do relacionamento. Se tiver, vamos acabar com isso, né? E vamos voltar ao amor do centro, vamos voltar a Deus ser o centro do relacionamento. Por exemplo, a mulher se preocupar com seu esposo, com seus filhos. Ah, meu esposo gosta de, igualzinho, o Júnior gosta de mexer com carro, mecânica. Então eu vou lá para mim ficar mais tempo com ele, vou lá, observo, fico ali com ele. Ah, em vez de eu faço a comida, ele lava a vasilha. Então, assim, é um equilíbrio do casal que tem que ser buscado. Porque o matrimônio, ele tem que ter um equilíbrio e não deixar o egoísmo, né, ser o centro, porque é do ser humano, né? Sim. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo da série, né? Série de preparação para o matrimônio. Vou colocar na descrição também o livro e também os outros vídeos da série. A gente recomenda muito que vocês comprem esse livro, leiam, vocês que é casados, que não são, que estão pretendendo casar também, que é um livro maravilhoso, né? E Fiquem fique com com Deus. Deus.